Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara Caroline, do canal Matna. E nesta aula a gente vai estar falando sobre um método de resolução de sistemas lineares. Regra de Cramer. Regra de Cramer. Você conhece esse método? Se não e se tem interesse, fica comigo e vamos lá. Então, para falar sobre o método da regra de Cramer, a gente vai ter um sistema com N equações e M incógnitas. Então, a regra de Cramer só dá certo para ser usada se o sistema tiver um número de equações igual a um número de incógnitas. Dessa forma, a gente tem um sistema N por N aqui, onde esse sistema a gente pode escrever ele na forma matricial. Então, a gente vai ter a matriz dos coeficientes, a matriz das incógnitas, que vai ser igual à matriz dos termos independentes. A matriz dos coeficientes a gente chama de A. A matriz das incógnitas a gente chama de B, de X, perdão. E a matriz dos termos independentes a gente chama de B, certo? Então, para a gente conseguir resolver o sistema, qual que é a ideia do sistema? Encontrar a solução. A solução, ou seja, para encontrar essa solução, a gente tem que encontrar os valores x1, x2 até xn, ou seja, encontrar os valores para os elementos da matriz das incógnitas, ou seja, encontrar a matriz das incógnitas. Dessa forma, para isso, a gente vai multiplicar pela inversa de A dos dois lados da equação, certo? Então, a gente sabe que se eu pegar a inversa de A vezes A, isso é igual à identidade. A identidade seria a matriz identidade de ordem N. Isso vai ser igual à matriz inversa de A vezes B. Mas a matriz identidade vezes a matriz das incógnitas dá a matriz das incógnitas. Então, a gente chega que a matriz das incógnitas é A elevado a menos 1, que seria a matriz inversa de A, mas quem que é A? A matriz inversa da matriz dos coeficientes, vezes a matriz dos termos independentes. Dessa forma, escrevendo isso em forma matricial, então a gente tem que a matriz das incógnitas, que é x1 até xn, é igual à inversa da matriz dos coeficientes vezes a matriz dos termos independentes. Nas aulas anteriores, a gente viu que essa matriz inversa nada mais é do que 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta. Mas quem que é a matriz adjunta? A matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores, certo? Então, a gente chega aqui, a inversa da matriz dos coeficientes é isso daqui, vezes B1. Dessa forma, fazendo essa multiplicação entre essas matrizes e multiplicando por essa constante que é 1 sobre o determinante de A, a gente chega que x1 vai ser B1 vezes o cofator 1 mais mais Bn vezes o cofator N1, dividido pelo determinante de A, ou seja, determinante da matriz dos coeficientes, certo? Dessa forma, observando isso daqui, esse numerador, a gente chega aqui, isso nada mais é do que o determinante dessa matriz aqui. Mas quem seria essa matriz? Seria o determinante dessa matriz aqui usando o desenvolvimento de Laplace. Mas quem que seria essa matriz? Olha, seria a matriz
matriz coeficiente, onde, se eu quero x1, onde eu substituo a primeira coluna pela matriz, pelos elementos da matriz dos termos independente aqui, ó. A primeira coluna aqui está sendo os elementos da matriz B. Então, no lugar de A11 até AN1, a gente substituiu pelos elementos da matriz B, certo? Então, esse determinante aqui dá isso daqui, quando você escolhe, usando desenvolvimento do Laplace, a primeira coluna para resolver esse determinante. Então, logo, x1 é esse determinante dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. Aí, dessa forma, então, x2 seria o determinante da matriz dos coeficientes, onde a segunda linha, no lugar da segunda coluna, perdão, vai ser os termos da matriz, vai ser os elementos da matriz de termos independente, dividido pelo determinante da matriz coeficiente. X3 seria esse determinante aqui, determinante da matriz dos coeficientes, onde a terceira coluna seria os elementos da matriz dos termos independentes, dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. Dessa forma, xi seria, ó, a matriz dos coeficientes, onde a coluna I, eu retiro a coluna I, no lugar dessa coluna eu coloco os elementos da matriz dos termos independentes, dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. Dessa forma, pelo método, pela regra de Cramer, a gente chega aqui, a matriz dos coeficientes não pode ter determinante igual a zero. Porque se tiver determinante igual a zero, a gente não consegue encontrar os valores de x1, x2, x0. Então, com isso, a gente chega à conclusão que todas as vezes que o determinante... Ó, eu tenho um sistema. Se eu tenho um sistema e o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero, esse sistema tem solução única. Caso contrário, se o determinante for igual a zero, o sistema pode ser possível indeterminado ou impossível. Para entender melhor sobre esse assunto, agora a gente vai falar, eu vou dar um exemplo, certo? A gente vai resolver esse exemplo aqui, certo? Então, esse é um exemplo. Então, como eu disse, para resolver usando o método de Cramer, a regra de Cramer, a gente tem que ter um sistema onde o número de equações é igual ao número de incógnitas. Esse sistema, ele tem 3 equações e 3 incógnitas. Então, ele é um sistema 3 por 3, certo? Então, a primeira coisa, a gente vai achar a matriz dos coeficientes. Então, a matriz dos coeficientes é 1, 1 e 1. 2, 0 e 2. Aqui, 0, 1 e menos 1. Depois, a gente vai encontrar a matriz dos termos das incógnitas, que é x, y e z. Então, eu tenho que encontrar o valor de x, o valor de y e o valor de z. E a matriz dos termos independentes, que é 4, 3 e 1. Correto? Então, primeira coisa, quando vou resolver um sistema, usando a regra de Cramer, eu vou calcular o determinante da matriz
dos coeficientes. Porque se o determinante for igual a zero, eu não tenho como resolver utilizando regra de Cramer. E eu também já vou chegar à conclusão que esse sistema não vai ter solução única, tá? Então, o sistema só tem solução única se o determinante for diferente de zero. Ou seja, certo? Então, se o determinante for diferente de zero, o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, o sistema tem solução única. Então, dessa forma aqui, vamos fazer o determinante de A. Então, o determinante de A vai ser igual 1, 1 e 1. 2, 0, 2, 0, 1 e menos 1. Então, vamos resolver aqui. Primeira, aqui vai dar 0, né? Vou usar da borboleta, tá? Aqui, 0. Aqui vai dar 2. Próximo. Vou mudar a cor aqui, né? Que vai ser 0. Que vai dar 2, positivo. E o próximo vai ser menos 1. Epa, aqui aqui daria 2 positivo, mas mudando o sinal lá vai dar 2 negativo, já mudo lá. E aqui vai ficar menos 1 vezes 1 vezes 2, vai dar menos 2. Só que aí muda o sinal, vai ficar mais 2. Vou mudar daqui, ó, que é menos 2. Certo? Aqui. Então, vai ficar 0, 0, 2, certo? E depois 0. Aqui, ó, é menos 2. Então, ficaria 2 positivo, certo? Aí vai ficar 0, 0, 2. Aqui, 0, menos 2, muda o sinal, fica mais 2. Menos 2, fica mais 2. Então, vai ficar igual a 6. Então, o sistema, perdão, o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Então, tem solução única. E esse determinante da matriz dos coeficientes é 6. Então, agora a gente vai achar o valor de x. O valor de x é o valor de x é o determinante da matriz dos coeficientes, onde a primeira coluna é os elementos da matriz B, que é dos termos independentes. Então, 4, 3 e 1 aqui. 1, 0 e 1, aqui vai ficar 1, menos 2 e menos 1. Dividido pelo determinante de A, que é 6. Certo? Então, aqui vai ficar 1/6 do determinante de 4. Vou copiar. Onde que tem 0 aqui, gente? Esse idioma tão sonsa. Vocês veem, né? Como são as coisas. Aqui vai ser, ó, tirando, determinante vai ficar 0, aqui, menos 2, certo? Então, vai ficar 1/6
Aqui vai dar menos 2. Aqui vai ser 1 vezes 3 vezes 1 vezes 1 vezes 3, que vai dar 3 positivo. O próximo vai ficar 1 vezes 0 vezes 1, que vai dar 0. Aqui vai ser 1 vezes menos 2 vezes 4, então vai ficar menos 8. Como tá na secundária, vai ficar mais 8. Aqui vai ser menos 1 vezes 1 vezes 3. Então, vai ficar menos 3, que vai ser mais 3. Certo? Então, 0 menos 2, 3. Aqui, 0 menos 8, vai ficar 8 positivo, mais 3. Certinho! Então, x vai ser igual a quantos? A 1/6. Aqui, 8 mais 3 dá 11. Mais 3, 14. Então, vai ficar 14, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, menos 2, que vai dar 12. Então, vai ficar 12 dividido por 6. Então, x vai ser igual a 2. Certo? Então, a gente já encontrou o valor de x. Agora, a gente vai encontrar o valor de y. Então, como que a gente encontra o valor de y? Vai pegar y, vai ser igual o determinante de quem? Olha, a primeira linha aqui, ó, a primeira coluna permanece. Eu vou mudar só a segunda coluna, que na segunda coluna eu vou colocar os valores, os elementos da matriz B, certo? E eu não sei onde que eu arrumo tanto zero, viu? Hoje eu tô... Então, vai ficar 4, 3 e 1, que é os elementos de B. E aqui vai ficar 1 menos 2 menos 1. Dividido por 6. Conferências. Então, vamos conferir. Então, 1, 2 e 0. Ó, a segunda coluna passa a ser 4, 3 e 1. E aqui, 1 menos 2 e menos 1. Isso. Agora, o y passa a ser 1/6 de quem? Desse determinante aqui. Vamos lá, vai ficar 1 vezes 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3. Então, vai ficar 1/6 de menos 3. Aqui vai ficar 4 vezes menos 2 vezes 0. Então, vai ficar 8 vezes menos 8 vezes 0, vai dar 0. Aqui vai ficar 1 vezes 1, que vai dar 1 vezes 2. Então, vai ficar 2 positivo. Agora, na diagonal secundária, vai ficar 0. Aqui, 1 vezes menos 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 2. Muda o sinal, fica mais 2. Aqui vai ficar 2 vezes 4 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 8. Muda o sinal, fica mais 8. Conferências. Então, vai ficar
menos 3, 0, 2, 0, mais 2, mais 8, certinho. Então, o y vai ser igual a quantos? Ó, 1/6 de quem? Olha, vai ficar 8 mais 2, 10. 10 menos 3 vai dar 7. 7 mais 2 dá 9, certo? Aqui seria 8 mais 2, 12, 12 menos 3, 9. 9/6. 9/6 simplifica. Por quantos? Por 3. Então, vai ficar 3 sobre 2. Então, o y é 3 sobre 2, ou seja, 3/2. Certo? Agora, a gente vai achar o valor de z. O z vai ser o determinante. Então, você vai conservar a primeira coluna da matriz dos coeficientes, a segunda coluna, e a terceira coluna vai ser 4, 3 e 1. A segunda coluna, eu só tenho que relembrar quantos que é, acho que é 1, 0, 1. Isso, 1, 0, 1. Dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes, que é quantos? 6. Então, esse daqui vai dar 1/6 vezes o determinante de 1. Copia a matriz aqui. Pessoal, se vocês estão gostando dessa aula, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like. Ajuda mais pessoas a ter acesso a essas aulas. Olha aqui. Então, vamos resolver esse determinante. Vai ficar 1. Disfarça. Então, vai ficar 1 vezes 0 vezes 1, que vai dar 0. Aqui vai ficar 1 vezes 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, vai ficar 1/6. Copia aqui. Aqui, 3. Aqui vai ficar 4 vezes 1 vezes 2, que vai dar 8. Mais 8. Aqui vai ficar 1 vezes 0 vezes 4, que dá 0. Depois, 3 vezes... Perdão. 1 vezes 3 vezes 1, que vai dar 3 positivo, só que muda o sinal aqui, vai ficar menos 3. Aqui vai ser 1 vezes 1 vezes 2, que vai dar menos 2. Que vai ficar 2 positivo, muda o sinal, menos 2. Certo? Conferência, 0, 3, né? Aí depois, 8, 0 de novo, menos 3, menos 2. Isso. Então, o z vai ser igual a 1/6 de quantos? Ó, o 3 com 3 cancelou. Vai ficar 8 menos 2, que vai dar 6. Então, vai ficar 1/6 vezes 6, que vai dar 6 sobre 6, que vai dar 1. Então, z é igual a 1. Então, a gente encontrou o valor de x, y, z. Então, a solução desse sistema nada mais é do que perdão,
Agora eu esqueci quanto que é o valor de x, gente. É 2, 3 sobre 2 e 1. Deixa eu só organizar aqui, ó. Certo? Se vocês quiserem ver a conta toda. Nossa, ficou horrível. Vamos lá. Prefiro do jeito que tá. Vamos lá. Isso. Então, o que que acontece? A gente chegou usando regra de Cramer, que a solução desse sistema era 2, 3 sobre 2, 3 meios, né? E 1, certo? Então, regra de Cramer, você deve pensar assim, nossa, que legal, é fácil de resolver só usando determinante, certo? Quem acha a forma de escada complicada, mas o que que acontece? Olha, pensa só na situação. Aqui a gente está resolvendo um sistema 3 por 3, certo? Então, aqui a gente está resolvendo um sistema 3 por 3. Quantas determinantes que a gente teve que calcular? 4 determinantes, certo? De ordem 3. Se for um sistema 4 por 4, a gente teria que calcular quantos determinantes? 5 determinantes e de ordem 4. Então, quanto maior é o sistema, para a gente resolver quanto maior é a ordem desse sistema, maior é o número de determinantes que eu tenho que calcular. E para calcular o determinante, eu também tenho que fazer inúmeras contas. Então, pensando na lógica computacional, isso não é bom e nem na lógica manual, certo? Então, a regra de Cramer, ela é interessante quando a gente vai resolver sistemas menores, certinho? Então, o que que acontece? Nas áreas de engenharia, biologia, acontece de ter sistemas, de projetos a cair em sistemas enormes, com inúmeras equações e inúmeras incógnitas. Então, quando é esse tipo de sistema, mesmo que sejam resolvidos computacionalmente, se prefere métodos de resolução de sistema interativo. Por exemplo, Gauss-Seidel. Então, isso vocês vão ver melhor quando for ver cálculo numérico. Então, o método da regra de Cramer para resolução de sistema é interessante, só que para sistemas menores, certinho? Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de inscrever no canal, de deixar o seu like. Então, até a próxima!